Bom dia, irmãos, que a paz esteja convosco, amém? Sejam bem-vindos, os irmãos de casa também, né, que vão participar. Seja bem-vindo nesta manhã. Amanhã é o culto da prosperidade, amanhã das causas impossíveis, aonde Deus tem surpreendido a cada um de nós. E nesta manhã não será diferente. Deus tem um propósito de nos abençoar, de receber o nosso louvor e falar conosco. Convido a você que está aqui presente, até mesmo em casa, a abrir a palavra do Senhor nos Salmos 113. O salmista, a exortação a louvar a Deus pelas suas grandezas e por amor da sua bondade para com os pobres. Salmo 113. Graças a Deus, né? Vamos fazer um momento de adoração e depois, em seguida, vamos dobrar os nossos joelhos, consagrando a nossa vida. Diz a santa palavra de Deus: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue os necessitados, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Você aqui presente, em casa, se puder, levanta a mão em meia altura, vamos agradecer a Deus. Eu creio, irmão, que nós temos muito mais do que agradecer, do que pedir. Só pelo fato de nós estarmos aqui, né, são e salvo, vivo, é motivo de adoração, de gratidão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pelo dom da vida, Senhor. O Senhor nos deu este dom e o Senhor nos concedeu a nossa salvação, a nossa libertação, Pai. Agora pela manhã, Pai, eu estava meditando que o Senhor nos libertou do cativo e do cativeiro e tem nos libertado de situações que muitas vezes as situações, as circunstâncias nos colocam dentro dela, Pai. E o Senhor tem nos libertado, o Senhor tem nos curado. E muito obrigado, Senhor, por esta noite de sono reparador, uma noite abençoada, um dia abençoado. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua provisão divina, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovaram nesta manhã, Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor que é derramado no nosso coração, é derramado sobre a nossa vida. Recebe nesta manhã, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso rochedo, que o Senhor é o nosso baluarte, que o Senhor é o nosso porto seguro, é o nosso refrigério, é a nossa certeza que tudo vai dar certo, já está dando certo, porque o Senhor está no controle da nossa vida. Oh, Pai, recebe a nossa adoração. Nós somos gratos, Pai, porque nós não servimos qualquer Deus, nós servimos o Senhor, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Senhor, é o Criador do céu e da terra e do universo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua
tua presença, muito obrigado pela tua misericórdia. Nós apresentamos, ó Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento que o Senhor é santo, que o Senhor é digno do nosso levantar das mãos, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, de toda a gratidão, Pai. Recebe nesta manhã do teu povo aqui presente, mas do teu povo que já está online, irão participar. Recebe, Pai, no nome de Jesus, a nossa adoração, a nossa gratidão, o louvor da nossa alma, o louvor do nosso coração, o louvor da nossa vida, Pai. Recebe, Pai, recebe no nome de Jesus. Por isso nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te damos graça, Pai, pela oportunidade da vida, pela tua bondade, pela tua presença que é notória conosco, a tua presença que é notória com a tua igreja. Oh Pai, que nós entregamos a nossa vida, a nossa adoração, entregamos o culto desta manhã, convidamos, seja bem-vindo Espírito Santo, vem Espírito Santo, venha ministrar no nosso coração, venha ministrar na nossa alma, venha ministrar no espírito de vida que o Senhor nos deu. Nós entregamos o culto desta manhã a Ti, Pai, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua graça. Abençoa cada um que presente, abençoa cada um que está chegando, cada um que está a caminho, Pai. Traz em segurança, abençoa a Tua igreja, abençoa, Pai, o propósito destas manhãs, abençoa estes cultos de quinta-feira, abençoa, Pai, abençoa no nome de Jesus, abençoa a Tua palavra com a Tua serva Ana, usa ela como o Senhor tem usado de uma forma poderosa, abençoa as orações com a pastora Ângela, usa poderosamente como tem usado. Nós entregamos o nosso ser a Ti, Pai, e nós Te agradecemos no nome de Jesus, amém? Vamos louvar a Deus com as nossas palmas? Agora sim eu convido a você a dobrar o joelho, se você puder fazer isso, ou assentado. Você em casa também, vamos consagrar a nossa vida, vamos apresentar a nossa vida diante de Deus, entregando o nosso ser, entregando a nossa vida, falando com Deus, entregando o nosso ser, entregando toda a nossa vida diante de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos consagrando, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. Senhor, nós entregamos o nosso ser, Pai, reconhecendo que nós precisamos muito da Tua graça, precisamos muito do Teu favor, Pai. Oh Senhor, no nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, porque a Tua palavra nos revela que se nós disser que nós não pecamos, nós estamos fazendo o Senhor de mentiroso, e muito mais nós que estaremos mentindo, porque nós somos pecador, nós somos falhos, mas a Tua palavra já diz também, Senhor, que o Senhor diz ali que não é para nós pecar. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecar, reconheça que vocês têm um advogado perante Deus, e nós reconhecemos, Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso advogado perante o Pai. Por isso, Senhor Jesus, nos perdoa, Pai, nos perdoa no nome de Jesus dos nossos pecados, das nossas falhas, para que a nossa oração, Pai, seja recebida por Ti e seja respondida, Pai. Não queremos ser só pessoas que ora e não tem resposta. Nós queremos, no nome de Jesus, Pai, que as nossas orações tenham resposta diante do Senhor e diante das situações. Para isso, Pai, nós consagramos a nossa vida, nós nos santificamos nesta manhã, porque lá no livro de Josué, Pai, está escrito, quando o Senhor pediu para Josué em convocar o povo para se santificar, para que no dia de amanhã o Senhor operaria milagre. Então nesta manhã, neste momento, Pai, nós estamos nos
santificando, entregando a nossa vida, reconhecendo que nós somos dependentes da Tua graça, dependente da Tua misericórdia, dependente do Teu favor, Pai, que nestas manhã nós alcançamos graça aos Teus olhos, ó Pai, que nós alcançamos graça aos Teus olhos, ó Pai, através da nossa atitude, através do nosso congregar, através da nossa consagração, através do nosso louvor, Pai. Nós entregamos a nossa vida, pedindo ao Senhor, venha ao encontro de socorro sobre a nossa vida, sobre cada um aqui presente, sobre cada um que está ali em casa, estão participando. Oh Deus, venha ao nosso encontro, recebendo a nossa consagração. Nós entregamos o nosso ser a Ti, nos capacita, Pai, nos reveste do Teu poder, nos reveste da Tua graça, nos reveste, Pai, da Tua fortaleza, Pai. Reveste nesta manhã da Tua fortaleza a cada um de nós aqui presente, a cada um dos irmãos que estão participando. Reveste, Pai, da Tua fortaleza a nossa família, a Tua igreja, o Teu povo, Pai. Reveste, Senhor, da Tua fortaleza, renovando, abençoando, preparando-nos, Senhor, para a batalha, preparando-nos, Senhor, para vencer os anseios, vencer o medo, vencer as preocupações, vencer, meu Deus, tudo aquilo que vem ao contrário, que tenta vir contra nós, Pai. Nos capacita, Pai, porque a Tua palavra está escrito que o Teu poder aperfeiçoa nas nossas fraquezas, tirando as nossas fraquezas, nos ajudando nas nossas fraquezas humanas. Então que o Teu poder, Pai, esteja nos capacitando, nos renovando, nos fortalecendo, tirando todo o medo, nos dando coragem, Pai, fazendo como o Senhor fez com Josué. O Senhor chega para Josué e diz: seja forte, seja corajoso. É como se o Senhor dissesse para Josué: não seja medroso. Eu creio, Pai, que o Senhor espera de nós pessoas corajosas, pessoas prudentes sim, mas corajosas, a entregar nas Tuas mãos, mas confiar. Pai querido, visita cada um que presente, visita cada um que está em casa online, participarão. Visita, Pai, tirando todo o medo, tirando toda a preocupação, tirando todo o anseio, tirando toda a insegurança, tirando todo o desânimo, tirando toda a preguiça, tirando toda a força contrária, mas revestindo, ó Pai, da Tua fortaleza, do Teu poder, da Tua graça. Que a Tua presença esteja invadindo de uma forma maravilhosa a vida de cada um de nós aqui presente, a vida de cada um online, as nossas famílias, ó Pai, revestindo, protegendo, abençoando, dando livramento a cada um de nós, dando livramento para a nossa alma, para nossas emoções, para os nossos sentimentos, para nossas famílias. Oh Pai, nós entregamos este momento a Ti, momento de consagração, que nós consagramos, nós entregamos ao Senhor a nossa vida, as situações, aquilo que nós precisamos resolver hoje, amanhã, assim por diante. Que o Senhor esteja indo à frente, nos preparando, nos dando graça, nos dando honra, engrandecendo nós, nos exaltando perante as situações, e que nós alcançamos graças aos Teus olhos, mas aos olhos das pessoas também, porque o Teu povo no passado alcançava graça aos Teus olhos, aos olhos dos reis e das pessoas. Que assim seja, Pai, quando nós entregamos tudo no Teu altar, e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Já quero passar a palavra para a Ana, né? Que ela vai trazer o recado, a palavra de Deus, né? Para cada um de nós nestas manhãs. Louvado seja Deus. Que você possa confiar, descansar em Deus, no nome de Jesus.
Bom dia, amada igreja, paz seja com todos, amém? Bom dia para você que já está conectado conosco, seja muito bem-vindo à nossa Manhã das Causas Impossíveis, como o pastor Odair já mencionou, manhã da prosperidade, manhã que o Senhor está com os seus olhos atentos, voltado a esta casa de oração, você crê assim? Amém? E eu só gostaria de falar para vocês que estão aí nos assistindo em casa, primeiro pedir que você compartilhe o culto desta manhã, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais vidas sejam abençoadas. E eu só gostaria de avisar que se por acaso nós tivermos algum probleminha, é porque a nossa internet essa semana está bem ruim aqui na igreja. Tá fraquinha e hoje até vamos tentar entrar em contato com eles, ver o que está acontecendo, mas eu acredito que seja porque muita gente está em casa e fazendo o trabalho de home office, às vezes dá essas osciladas. Então, se por acaso travar alguma coisa, eu estou acompanhando aqui, mas se travar alguma coisa, eu vou tentar reconectar. Então, que você tenha um pouquinho de paciência aí, nós esperamos que logo se resolva. Mas coisas que acontecem, né? Mas que você possa estar compartilhando para que desta maneira mais vidas sejam alcançadas e abençoadas. E eu fico feliz porque o Espírito Santo, ele trabalha, né? Muitas vezes da forma que a gente nem imagina. E o pastor Odair acho que nem sabe o que eu vou falar, pregar. E foi confirmando desde o início. Primeiro ele leu um salmo que eu estava meditando ontem de noite, que era o Salmo 113, estava discorrendo a Bíblia, lendo, e olhei e li esse Salmo, e achei muito bonito esse Salmo. E aí depois ele foi falando, no meio da oração, tipo, coisas que estão relacionadas ao que eu vou ministrar nesta manhã. Então, louvado seja Deus, porque o Espírito Santo, ele trabalha. A pastora Ângela fez um comentário no domingo, que as mensagens de domingo foi uma complementação da outra, né? De manhã o que o pastor pregou, depois ela pregou de manhã, depois o pastor pregou à noite, tudo uma complementando a outra. E é tão importante, é tão bom, né? Quando a gente sente que o Senhor está no controle. Eu gostaria de que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Josué, capítulo 3. Uma passagem bem conhecida, mas vamos ler. Josué 3. O texto ele é um pouquinho longo, mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque até tentei pegar um versículo apenas, mas fica melhor a compreensão se ler todo o texto. Então acompanhe por gentileza. Diz assim: No dia seguinte, bem cedo, Josué e todo o povo de Israel levantaram o acampamento às margens do rio e acamparam ali antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais andaram pelo acampamento, dando ao povo as seguintes instruções: Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, vão atrás deles. Mas é necessário que vocês fiquem cerca de 900 metros, ou acho que é 2.000 côvados que diz aí, né? Atrás da arca. Cuidado, não cheguem perto dela. Vocês nunca estiveram no lugar onde vamos, para onde vamos. Por isso, eles vão na frente como guias. Então, cuidado, não cheguem perto dela. Vocês nunca estiveram no lugar para onde vamos. Por isso, eles vão na frente como guias. Então Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ou na minha versão diz assim: Purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Também deu ordem aos sacerdotes: Peguem a arca da aliança e atravessem o rio diante de nós. Eles obedeceram. Disse o Senhor a Josué: Hoje vou começar a honrar você na presença de todos, porque até então eles tinham Moisés como seu líder, né? Aqui Moisés já não existia mais, né? Já tinha morrido. E Josué ainda não tinha, vamos dizer assim, sido reconhecido perante o povo. E aqui o Senhor diz para ele: assim como o Senhor, ele está conosco, hoje vocês vão ver que o Deus vivo está no meio de nós
e que ele vai expulsar de diante de vocês todos os povos que estão morando nesta terra: os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do Deus vivo. O Senhor de toda a terra vai atravessar o rio à frente de vocês. Escolham agora 12 homens, um de cada tribo, para uma tarefa especial. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem os pés na água que vem de cima, ele vai parar de correr e ficará represada ali. Quando o povo desarmou as tendas para partir, os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram adiante do povo. Estava na época das colheitas, e neste período o rio Jordão transbordava em ambas as margens. Quando os sacerdotes molharam os pés do Jordão, as águas que vinham do lado de cima pararam de repente e formou-se uma muralha, desde o lugar em que está situada a cidade de Ada, perto de Zaretã. E as águas que corriam para o mar salgado escoaram completamente. Então o povo atravessou o rio num lugar que dava de frente para a cidade de Jericó. Mas os sacerdotes que levavam a arca da aliança ficaram parados no meio do Jordão. E todo o povo de Israel passou por eles e atravessou o rio sem molhar os pés. Amém? Pai querido e Pai amado, a Tua palavra foi lida nesta manhã, que agora o Senhor use da minha vida para ministrar aquilo que o Senhor já ministrou no meu espírito. Que eu possa ministrar a Tua igreja, que o meu eu desapareça, mas que prevaleça o Teu querer e a Tua vontade. Abre o nosso entendimento, abre, Senhor, o nosso coração e a nossa mente para ouvir o recado que o Senhor tem a nos falar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A nossa vida, ela é feita de etapas, e em cada uma delas nós precisamos ouvir e obedecer a Deus, para que nós possamos encerrar aquela etapa e atravessar ou ir em direção ou conquistar uma nova etapa. Infelizmente, muitas vezes, por nós estarmos talvez fora daquilo que Deus tem preparado para nós, ou talvez porque Ele queira ainda trabalhar naquela etapa na nossa vida, nós não conseguimos compreender por que tanto tempo de demora naquele estágio, naquilo que nós estamos vivenciando. Um exemplo bem recente, bem popular agora, posso dizer assim, né? É a questão da pandemia. A pandemia, ela é uma etapa da nossa vida, né? Infelizmente, é uma situação que veio fora do nosso controle, que nós não pudemos optar por não passar por ela, mas que nós fomos obrigados a passar por tudo que nós estamos passando, mas tenha certeza que isso é uma etapa, é um estágio que todos nós estamos passando, para que daqui, em nome de Jesus, logo, logo, nós possamos ir para uma nova etapa, um pós-pandemia. E assim é em cada área da nossa vida. A escola, quando nós fazemos a escola, depois a faculdade, são etapas que nós vamos conquistando e nós vamos vivenciando, e em cada uma delas Deus quer trabalhar e quer agir, quer falar conosco, quer nos ensinar algo para que nós possamos passar essa etapa e vivenciar a próxima. E assim não foi diferente com o povo de Israel. O povo de Israel, ele saiu do Egito, né? Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, pois eles já estavam 430 anos numa mesma etapa, né? Amassando, acordavam e iam amassar barro, e tinham toda aquela situação de escravidão, e eles ficaram tanto tempo naquela etapa porque eles não conseguiam vislumbrar nada diferente, porque eles tinham se afastado de Deus. Se eles não tivessem se afastado de Deus, Deus não permitiria que eles ficassem tanto tempo daquela maneira. Mas quando eles lembraram que existia um Deus que lá atrás cuidava do povo, eles então resolveram
se voltar para Deus, e Deus então levanta Moisés como libertador. E aí tem todo um processo, como eu ministrei na última vez a palavra, né, sobre o processo. Hoje eu vou falar especificamente sobre algumas etapas. O povo de Israel sai do Egito, e aí eles vão rumo à terra prometida, a terra que Deus lhes daria, da qual manava leite e mel. E a vontade do Senhor era que eles logo, num primeiro momento, já conquistassem a terra. Mas, infelizmente, por murmuração, por desobediência, eles passaram 40 anos no deserto. E eu fui dar uma pesquisada sobre qual seria a distância ali do Egito, onde eles estavam, até Canaã, e tem uma diversidade de distâncias, assim, não tem muito certo. Mas acredita-se que é por volta de uns 840 quilômetros. Em quanto tempo você faria 840 quilômetros de carro? Chutar umas 10 horas, talvez? Vocês que são melhor que eu aí, os homens principalmente. Mais ou menos, né? Umas 10 horas de carro. Então vamos transferir. Se fosse a pé, talvez alguns dias, né? Talvez uns 2, 3 dias, não sei. Depende do ritmo de cada um, depende de quantas paradas você fosse fazer. Mas a distância não era tão longa assim para eles demorarem 40 anos. Pensa quantos dias, né? Não fiz o cálculo, mas é muito tempo. Muito tempo para eles conquistarem a promessa. E eles, esse trajeto de 840 e poucos quilômetros, pelo que eu vi, seria mais ou menos 15 dias, mais ou menos, deles atravessando, porque nós temos que lembrar que a Bíblia fala que saíram 600 mil homens do Egito, e essa contagem é feita apenas os homens de guerra, os homens que tinham condições de lutar. Então, se nós formos colocar mais as crianças, mais as mulheres, diz que uma estimativa de 2 milhões a 3 milhões de pessoas saíram do Egito. É muita gente. Então, por isso da demora de uns 15 dias, mais ou menos, se fosse o caso, né? Se eles entendessem logo num primeiro momento. Mas o que acontece? A mente do povo, ela era uma mente escrava, que estava acostumada apenas a amassar barro. Não vislumbrava nada melhor. E eles não compreendiam aquilo que Deus queria fazer. E eles precisaram, então, passar todo esse tempo no deserto para compreenderem e entenderem aquilo que Deus estava fazendo. E, infelizmente, toda aquela geração que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, pereceu, morreu no deserto. Porque eles não conseguiram entender todo aquele processo e eles desobedeceram, murmuraram. E aí foi necessário nascer uma nova geração. E aí lá para frente, eles ficam durante esses 40 anos no deserto, e lá para frente nós chegamos aonde é a mensagem, o texto de hoje, que é lá Josué, capítulo 3. Aqui Moisés já não estava mais com eles, e Josué estava começando a conduzir o povo. E faltava essa última etapa para eles conquistarem a terra. Lógico, posteriormente ainda teriam as guerras, né, para eles continuarem conquistando Jericó, a cidade de Ai e todas as demais cidades. Mas essa última etapa, digamos assim, para eles saírem do deserto e pisarem na terra de Canaã. Faltava essa última etapa, esse último estágio. E Deus deu toda a orientação a Josué do que eles deveriam fazer. Todo esse texto de Josué 3, ele nos explana 5 atitudes, eu elenquei 5 atitudes, poderiam ser mais, mas 5 atitudes para eles tomarem posse da terra. E a primeira delas nós vemos ali em Josué 3, capítulo 3, versículo 5, que diz: santificai-vos. O pastor Odair fez menção disso hoje aqui na oração. A santificação é um processo de você se limpar, de você se purificar. E eles deveriam se afastar dessas impurezas naquele momento, buscar a Deus e abrir a mente
para o que Deus queria fazer. Eles precisavam começar a entender que Deus ele queria levar o povo a um novo nível. O nível até então era do maná vindo do céu. O nível até então era da água brotando na rocha. O nível até então era das roupas, dos calçados, crescerem à medida que eles caminhavam. Mas, a partir de agora, o nível mudaria. Não viria mais o maná do céu, mas em contrapartida eles poderiam semear e a terra daria aquilo que eles precisariam para comer. Eles poderiam conquistar as coisas. Não precisaria mais agora a roupa crescer, porque agora eles teriam condições de, numa terra que manava leite e mel, numa terra próspera, frutífera, de lavrarem, de prosperarem e deles mesmos conseguirem comprar aquilo que eles precisariam comprar. Então era um outro nível. E para que eles entendessem esse outro nível, era necessário que eles se santificassem, ou seja, deixassem a carne diminuir, como o pastor Josué pregou no último domingo, sobre os homens carnal, natural e espiritual. Agora, o homem espiritual precisava prevalecer em relação ao carnal. Essa foi a primeira atitude para que eles tomassem posse da terra. A segunda atitude nós vemos lá em Josué 3, versículo 6, que a ordem foi levantar a arca e andar adiante do povo. O que a arca simbolizava? A presença de Deus. A arca nada mais era como se Deus estivesse ali, né? A presença dele andando com eles, manifestando-se no meio do povo. Então eles tinham que lembrar que o milagre aconteceria por intermédio de quem? Deles? Não. De Deus. E o fato de erguer a arca, que ela fosse colocada no lombo dos sacerdotes, né, e fosse elevada, digamos assim, era para eles jamais esquecerem que eles não estavam sozinhos. Deus estava com eles. E Deus, ele deveria ser reconhecido no meio de todo aquele povo. Ele deveria ser honrado e entronizado. O povo deveria reconhecer aquilo que Deus faria. A terceira atitude está lá em Josué 3, do 13 e no 15, que já é um pouco mais para frente, colocar a planta dos pés dos sacerdotes nas águas. Eles precisavam ter fé. Como foi lido ali, era uma época de cheias do Rio Jordão. Imagine que aquele rio estava correndo solto e volumoso, e a fé para colocar o primeiro pé, porque Deus falou que eles deveriam colocar a planta dos pés, para que então a água fosse contida. E se eles olhassem para aquele rio e tivessem medo e não colocassem? O milagre aconteceria? Não. Eles precisavam ter uma atitude. E assim é também nós, diante das circunstâncias que nós enfrentamos. Diante de tudo aquilo que nós temos passado, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos separar, estar sensíveis à voz de Deus, aquilo que Ele quer fazer. Depois nós precisamos honrar Ele nas nossas vidas, o levantar a arca. Você tem levantado a arca na tua casa? Você tem levantado a arca no teu trabalho? Você tem dado glórias a Deus por cada etapa? Muitas vezes a gente fica pensando assim, quando Deus me abençoar, sim, eu vou honrar. Quando Deus fizer tal coisa, mas a gente tem que pensar que Deus ele está cuidando de nós diariamente, todos os dias. É nas pequenas coisas que nós temos que reconhecer o agir dele. Nos pequenos, nos mínimos detalhes. Aí, então, depois que eles tiveram essa atitude de fé, de confiança em Deus e finalmente colocaram a planta dos pés nas águas, tem uma outra ordenança que está lá em Josué 3,17, parar firme no meio. Quantas vezes nós nos encontramos no meio de uma situação, no meio do caminho, agora no meio da pandemia, tomara que já seja o fim, né? Ninguém aguenta mais, em nome de Jesus. Mas, infelizmente, nós precisamos passar pelo meio.
Não existe um começo e um fim sem um meio, não existe. Infelizmente não é assim. A gente tem o início, tem o meio e tem o fim. E em cada uma dessas etapas, Deus estará conosco. Ele estará cuidando e Ele estará nos dando vitória. Então essa era a quarta atitude. O milagre ele é resultado da obediência do homem com o agir de Deus. Eu achei legal essa frase, eu vi e achei interessante. Realmente o milagre vai ser resultado da obediência, ou seja, da atitude do homem, né, do confiar do homem com o sobrenatural de Deus, com o agir dele. Enquanto a presença de Deus estava no meio, todo o povo passou em segurança. Eles não precisaram temer, porque eles viam Deus. E outra coisa que eu fiquei pensando e imaginando, por que Deus deu essa ordem para os sacerdotes ficarem no meio? E lembrando lá também que o povo eles não poderiam se aproximar tanto da arca, né? Eles tinham que ter uma distância, uns 900 metros. E aí Deus fala para os sacerdotes chegarem e pararem no meio. Porque pensa, são cerca de 2 milhões, 3 milhões de pessoas, eu não consigo nem imaginar quantas pessoas juntas. Oi? Olha, ó, Grande Curitiba inteira. É muita gente. Então, a ordem que foi dada lá aos cabeças, né, aos líderes no início, o povo que estava lá no final da fila, digamos assim, não estava entendendo nada. Estava indo atrás no meio da multidão. Se a arca não tivesse erguida, se a arca não estivesse simbolizando a presença de Deus no meio do rio, eles bem que estivessem lá atrás podiam, nós estamos indo na nossa força, não é Deus que está cuidando. Não, a arca estava erguida para eles contemplarem que era Deus que estava operando o milagre na vida deles. E assim também na nossa vida, nós temos que entender que é Deus quem está operando milagres. Se nós vencemos até aqui, é porque Deus está conosco. Quantos, infelizmente, tombaram no meio do caminho? Não digo só a questão do vírus e mortes, e lógico, a da doença, mas eu digo na questão profissional também. Hoje é manhã de causas impossíveis. Quantos restaurantes? Essa semana nós vimos mais uma churrascaria que infelizmente fechou aqui as portas. Infelizmente não conseguiram se manter. Então, se nós estamos ainda, mesmo assim, talvez cansados, talvez às vezes um pouco desanimados, mas se você chegou até aqui é porque o Senhor tem sustentado. E se não fosse Ele, se não fossem os milagres diários dele na nossa vida, nós não estaríamos aqui. E por último, que seria a quinta atitude, retirar as 12 pedras do meio do Jordão e fazer um memorial para as futuras gerações, que é o que está lá em Josué 4, do 3 ao 7. Eu não li o capítulo 4, mas é que a história é muito longa. Então, o capítulo 4 continua falando acerca das instruções que eles deveriam fazer. E Deus falou com Josué que deveria ser retirado 12 pedras do meio do Rio Jordão, para que erigisse um memorial. Esse memorial foi erigido no meio do rio e também lá no acampamento, para que as futuras gerações se lembrassem que Deus tinha operado o milagre, que Deus tinha mais uma vez se revelado ao povo, que Deus tinha honrado um líder, no caso Josué, assim como Deus honrou Moisés na abertura do Mar Vermelho, agora... E foi no início, né? Agora, no final, Deus honrou Josué e abriu o mar para que o povo passasse. O rio, melhor dizendo. As pedras são um memorial do milagre e do agir de Deus, do processo da grande conquista. Eu nem li o tema que eu coloquei aqui nesta manhã, mas eu tinha colocado assim: grandes conquistas são resultados de obediência, de santificação, de nós estarmos aptos a fazer aquilo que o Senhor nos pede. Elas simbolizaram um marco, as pedras, né? Pois, a partir daquele momento, encerrou-se um ciclo na vida do povo para que eles começassem um novo estágio, um novo ciclo, um novo nível. E em Josué 5:12, que completa dizendo assim: cessou o maná e eles começaram a comer das novidades da terra de Canaã.
E dessas 5 atitudes que eles tiveram, nós tiramos 5 lições. A primeira delas, em relação à santificação, é que para nós alcançarmos um próximo nível, nós precisamos nos preparar. Se você quer vencer essa etapa da pandemia, essa etapa que você está vivendo no teu trabalho, essa etapa que você está vivendo dentro da sua casa, dentro de cada área da sua vida, nós precisamos estar preparados. E nós nos preparamos como? Jejum, oração, leitura da palavra, relacionamento com Deus, intimidade, vindo na casa do Senhor. Quantas pessoas nós vimos, o pastor Josué até deu uma chamada atenção no domingo à noite aqui. Quantas pessoas, infelizmente, perderam completamente o rumo, porque a gente não ouviu falar mais. As notícias prevaleceram em relação ao que Deus poderia fazer. E, infelizmente, se afastaram. Hoje a gente nem sabe como está. E quando tudo passar, será que elas ainda estarão de pé? Eu prefiro continuar confiando em Deus. Confiar que Ele está guardando a minha vida, que Ele está cuidando de tudo. Porque se Ele tem nos sustentado até aqui, Ele vai dar graça para que nós sejamos vitoriosos, para que a gente consiga passar tudo que nós temos passado. Então, para que nós possamos alcançar essa próxima etapa, esse próximo nível, nós precisamos jejuar, orar, para que nós possamos, então, vivenciar os milagres e compreender aquilo que Deus quer fazer. A segunda lição que nós tiramos em relação ao levantar a arca, que eles levantaram a arca, é reconhecer que sozinhos eles não iriam muito longe, assim como nós também não vamos muito longe. Nós precisamos ter total dependência de Deus. Essa é a segunda lição. Terceiro, que nós precisamos dar o próximo passo para que o milagre aconteça. Então, crendo que Deus está no comando, que Deus está no controle, e que no caso deles Deus conteria o Jordão, eles pisaram com a planta dos pés na água. Nós também precisamos dar o próximo passo, crendo que Deus ele está no controle e na direção. Quarto, Deus quer tratar com o povo, Ele quer mostrar ao povo que Ele é Deus e deve ser honrado, por isso que eles ficaram parados no meio do Jordão. Deus é conosco no começo, no meio e no fim do caminho. Que nós possamos começar com Ele, continuar com Ele e terminar com Ele. Essas pessoas que eu estava citando, essas que infelizmente se perderam o rumo, começaram com Deus, se perderam no meio do caminho. Tomara Deus que elas consigam voltar, se achar aí no meio e voltar a ter um relacionamento com Deus. E último, Deus quer que celebremos as conquistas, cada etapa delas, e que nós possamos testemunhar seus feitos em nossa vida diariamente e para as futuras gerações. Ou seja, qual é o legado que nós vamos deixar? O legado que eles deixaram foi as pedras que simbolizavam que Deus esteve com eles durante todo o processo, desde a saída do Egito, durante todo o deserto, até a entrada em Canaã, e Deus continuou com eles. O problema foi que aí eles se dispersaram e se desviaram dos caminhos do Senhor, que nós fomos ver depois no livro de Juízes, que é o livro que vem depois de Josué. Lá nós vemos já que é uma outra realidade. Toda aquela geração que entrou com fé, que entrou com garra, que estava crendo que Deus faria um milagre e tal, infelizmente começou a idolatrar, começou a se misturar com outros povos, o que Deus tinha ordenado para que eles não se misturassem, eles acabaram se misturando, e aí é um outro estágio, que é o livro de Juízes. Mas que nós possamos celebrar as conquistas diariamente nas nossas vidas. Não só aquilo que aos nossos olhos são grandes coisas, grandes feitos, mas os pequenos detalhes que nós possamos celebrar todos os dias. E que nós possamos testemunhar todos esses feitos para as futuras gerações também. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar esta manhã, essa parte, Eu já convido o pastor Odair, a pastora Ângela para estarem aqui na frente.
estarei fazendo uma oração primeiro, colocando a mensagem que foi ministrada na presença do Senhor. Posteriormente nós já estaremos orando pelos pedidos da mesa. Você que está na sua casa, segure já na sua mão o copo com água, a chave do seu lar, um documento com foto, para que você possa orar conosco, para que você possa crer que o Senhor trará a resposta daquilo que você tem buscado. Amém? Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada nesta manhã. Deus querido, que realmente nós possamos entender cada etapa da nossa vida, cada estágio, aquilo que o Senhor nos permite passar, Deus. Oh, Senhor, que o Senhor continue conosco, como o Senhor tem sido até o dia de hoje, Pai. Deus querido, nos levando, nos direcionando, nos guiando, Pai. Deus querido, que todos os dias nós possamos, Senhor, buscar uma vida de intimidade maior com o Senhor, de relacionamento maior, mesmo em meio às falhas. Sabemos que nós falhamos, sabemos que nós pecamos, somos pecadores e falhos, mas que a Tua misericórdia, a Tua graça seja conosco todos os dias, e que nós possamos, Senhor, buscar a Tua face todos os dias, Pai, em jejum, em oração, em santificação. Deus querido, que nós possamos também reconhecer que nós nada somos sem a Tua presença. Assim como o Senhor esteve com aquele povo no deserto ali, nesse último estágio, nessa última etapa das suas vidas, que Deus possa estar conosco também, e que nós possamos Te honrar, que nós possamos Te reconhecer os Teus feitos, Pai, diários nas nossas vidas, Deus. Oh, Pai querido e Pai amado, que nós possamos também ter atitudes de fé quando o Senhor nos pedir, que nós possamos dar o próximo passo crendo que o Senhor está no controle, e que em nome de Jesus nós possamos também, Deus, nos preparar para que nós possamos deixar um legado para as futuras gerações, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor esteja realmente abençoando cada vida aqui, que essa palavra venha frutificar no nosso coração, Pai, que através dela pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam tocadas. Oh, Deus querido, que o Senhor possa fazer uma obra linda em nosso meio, Deus. Oh, Senhor, nós Te agradecemos, Pai, por esta manhã. E agora nós colocamos pela fé, Senhor, todos esses pedidos que estão sobre a mesa representados, todos aqueles que seguram neste momento dentro da sua casa uma fotografia, uma chave, Pai, um copo com água, Deus. Que o Senhor venha materializar o milagre, Senhor, na vida do Teu povo, seja aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão representados nesta mesa, como aqueles que estão dentro da sua casa, Deus. Opera, Senhor, o milagre, opera, Senhor, o sobrenatural, Deus. Traz a resposta, que o telefone, Senhor, toque neste dia, Pai, com boas novas, Pai, com boas notícias, Deus. Oh, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar, Pai, todas as causas que estão na justiça, que venham ser solucionadas, venham ser resolvidas, que o Senhor abra as portas, ser o Senhor Jeová Tzidkenu, Pai, ser a nossa justiça, Deus, assim como também ser o Jeová Jiré, o Deus da provisão na vida do Teu povo, Deus. Abre portas para aquele que precisa, Senhor, de portas abertas, Pai. Manifesta, Senhor, o milagre, Deus. Oh, Senhor, vai à frente do Teu povo, Pai, cuidando, prosperando o caminhar. Deus querido, abençoa, Senhor, toda essa lista de oração, Pai, que está na mão do pastor Odair. Que o Senhor esteja visitando, Pai, cada um, Senhor, que precisa de um milagre, que precisa de uma resposta na sua saúde, Pai. Deus querido, visita os hospitais, os leitos, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, levanta o Teu povo, Senhor. Deus querido, opera, Senhor, o milagre na saúde, Deus. Oh, Senhor, vivifica o Teu povo, Senhor. Nós colocamos também neste momento a vida do pastor Josué, Senhor, que está fazendo esta cirurgia nesta manhã, Senhor, nos seus olhos. Que o Senhor esteja ali na condução desta cirurgia, esteja ungindo, abençoando a vida dele, Pai. Unge a mão da médica, Pai, dos médicos, dos assessores, todos aqueles que estarão ali, Senhor, operando, Senhor, o Teu filho, o Teu servo, Deus. Oh, Senhor, repreendemos todo mal neste momento, mas que o Senhor esteja, Senhor, visitando a vida dele, Pai, e abençoando esta cirurgia, Pai, esse procedimento que Ele fará na sua vista, e que em nome de Jesus tudo contribua para o melhor, Pai, para que Ele possa, Senhor, logo mais estar conosco novamente, Senhor, Te louvando, Te glorificando, porque o Senhor esteve ao seu lado, Deus. Oh, Senhor, abençoa, Pai, também a vida,
Senhor, dos viajantes, Pai, que estão, o livro ali, Senhor, neste momento, que o Senhor esteja visitando estas vidas, Pai. Abençoa os aniversariantes, Pai. Nós colocamos tudo diante do Teu altar, Senhor. Que tudo venha a ser para a honra, para a glória e para louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, glorificando, exaltando. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a adoração. Já passa a palavra à pastora Ângela. Se vocês quiserem vir pegar, eu já vou estar abençoando também para vocês, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus esteja abençoando, né? Cada situação, cada necessidade, para que a glória deste Deus se veja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Já ungi Martins, né? Já abençoei em nome de Jesus, né? Glórias a Deus. Vocês podem assentar um momentinho, nós vamos estar fazendo já o nosso encerramento, estamos bem dentro do horário, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Realmente este Deus é aquele que está conosco na nossa caminhada. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, e Ele é aquele Deus que supre cada dia as nossas necessidades, né? Então, nós vamos estar apresentando os nossos dízimos, as nossas ofertas na presença deste Deus, agradecendo por todo o cuidado que Ele tem tido com esta casa, com as vidas. Nós só temos a agradecer porque o Senhor tem nos surpreendido, não é verdade? Ontem ainda a gente estava ali, terça-feira a gente estava ali na Maria José e ela testemunhando do cuidado de Deus sobre a vida dela, que Deus tem surpreendido. Tem o testemunho, né, da nossa irmã aqui também. Irmãos, às vezes são coisas tão simples que Deus coloca para que a gente faça e às vezes a gente fica meio receoso, mas às vezes na atitude de fé, na confiança é que Deus vai mudando situações. Nossa irmã aqui, ela traz uma pasta, ela permitiu que eu desse testemunho, então eu vou falar, né? Então, ela traz uma pasta e diz que nesta pasta tem as contas a pagar, né? E toda vez ela colocava aqui na mesa, porque é manhã das causas impossíveis, né? E ela falava, Senhor, que essas contas diminuam, que eu consiga pagar, eu quero pagar, eu preciso pagar. E ela veio foi semana passada, né? Foi semana passada, a irmã veio aqui e ela falou assim, Ângela, pode testemunhar. Eu não vou lá na frente porque eu fico tímida. Ai, né? Mas ela testemunhou que Deus, cada dia, a pasta, as contas estavam sendo diminuídas. Deus estava provendo. E semana passada também, para a honra e glória do Senhor, ela conseguiu realizar uma venda, né? E assim as situações foram supridas, estabilidade, um pouco de folga, Deus preparou. Meus irmãos, então, quando nós confiamos, quando nós acreditamos que o nosso Deus é este Deus que caminha conosco, e quando nós exaltamos a presença dele, sabendo que é ele que faz a diferença na nossa vida, colocamos as situações, a irmã trouxe as contas aqui, né? Porque ela que falava, apresentava perante Deus, dizendo, Senhor, eu quero honrar os meus compromissos. Não é quando a gente se torna displicente, Deus, eu pago quando Deus quiser. Não é assim, né? Mas nós temos que ter responsabilidades, e quando nós temos responsabilidades, quando nós obedecemos, quando nós confiamos, quando nós exercitamos a nossa fé, o Senhor vai fazendo a diferença, e a glória dele resplandece para que
os outros que estão à nossa volta possam ver o Deus a quem nós servimos. Amém? Então, que você tome estes testemunhos e você possa saber, né? Maria José ficou quase um mês, né, Maria José, com o seu problema de ciático, sem poder trabalhar, a vivenda estava fechada, mas o Senhor não desamparou. O Senhor cuidou da vida dela, né? E está provendo, eu tenho certeza que ela vai desfrutar ainda de muitas coisas maravilhosas, porque este Deus é fiel naquilo que Ele promete. Assim como Ele vai fazer na minha e na tua vida, na vida de você que está em casa. Amém? Vamos nos colocar de pé, já dei bastante testemunho, já estou falando bastante, né? E vamos agradecer, porque como nós temos falado, a obra não para. Deus está fazendo, tanto que vocês estão vendo lá, nós estamos trabalhando agora lá no Espaço Esperança SIC. Senhor, tem bastante trabalho, mas eu sei que Deus está fazendo a obra e Deus está dando condições para que tudo venha a ser, né, de acordo com a vontade dele para o crescimento do reino. E nós queremos agradecer também àqueles que contribuem online, né? Quantos tem, como aqui vocês veem no gasofilácio dizimar, ofertar, tem pessoas que têm cuidado desta obra também via online. Então eu queria agradecer a vida do Christman, né? Que Deus esteja abençoando a vida dele, a vida do filho do nosso irmão Martinho, Rodrigo Gondro, que Deus esteja abençoando ele, a sua família, em nome de Jesus, e também a vida do André Luiz Tigrinho, que Deus esteja ali cuidando e abençoando e prosperando em nome de Jesus. Vamos estar orando, né? Segura nas tuas mãos o teu dízimo. A gente tem aqui envelopes de aluguel para o mês de julho. Tem alguém que gostaria de pegar para o mês de julho? Maria José vai levar uma columba para casa, olha só, para você tomar de café da manhã, né? Que Deus te abençoe grandemente, Maria José, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor amado, nós te agradecemos por esta manhã. Manhã de vitória, manhã que tu falastes aos nossos corações, manhã onde nós pudemos te adorar, colocar a nossa vida, consagrar o nosso dia na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens sido fiel, poderoso e maravilhoso. Realmente tu tens realizado coisas grandes e tremendas nas nossas vidas e nós só temos a te agradecer. E agora nós queremos consagrar diante de ti cada dízimo, cada oferta, Pai. Cada, Senhor, ó Pai, intenção, Senhor, de contribuição, Senhor, nesta casa. Seja, Senhor, ó meu Deus, na parte financeira, seja com 1 quilo, Pai. Seja, Senhor, com doações de roupa. Seja, Senhor, com aquilo que cada um tem, Senhor, cuidado desta casa. Que eles possam ver sobre a sua vida, sobre o trabalho das suas mãos, sobre a despensa, sobre a sua vestimenta, Pai, sobre a gasolina do carro, sobre a conta bancária, sobre a compra do mercado. O Deus provedor, o Deus multiplicador, o Deus, Senhor, que cuida de cada detalhe, como tu cuidas, Senhor, das aves do céu, como tu cuidas, Senhor, ó Pai, de cada detalhe do nosso amanhecer, da nossa vida. Assim, Senhor, tu estejas a cuidar de cada dizimista e de cada ofertante, que nada venha a faltar, e aonde houver uma necessidade a ser suprida, Pai, que ali tu entres com a tua providência, com a tua bênção e com o teu milagre. Senhor, nós colocamos tudo diante do teu altar, te agradecendo, Pai, porque até aqui tu foi, Senhor, ó Pai, o nosso Ebenezer, porque até aqui nada faltou para esta casa, e porque até aqui tu tens surpreendido aqueles que têm confiado em ti, e continua a fazer esta obra, Pai. Continua neste tempo onde muitos estão falando que a crise, que, Senhor, aqueles que te servem, aqueles que te obedecem, aqueles que semeiam no teu reino, Pai, sejam por ti, Senhor, galardoados, abençoados, e venham ser cada dia mais prósperos, em nome de
de Jesus, Pai. Muito obrigado. Fica conosco, nos leva na tua paz, na tua segurança, que este dia seja um dia de vitória, de conquista e de bênção, do teu cuidado e do teu amor sendo derramado sobre as nossas vidas, Pai. Nós tudo entregamos diante do teu altar e nós te agradecemos, Senhor. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.